A grande mentira de ter que nascer de novo para ir para o reino espiritual. É isso mesmo, a grande mentira da religião. Assim está em João capítulo 3, versículo do 3 ao 7. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Todo ser humano, ele é formado um embrião. O embrião, ele é formado no líquido amniótico, ou seja, na água. Todo ser humano, ele é formado na água. E o ser humano, depois, ele tem um espírito. Deus coloca um espírito, que eu vou ler para vocês, Isaías 42:5, Deus coloca um espírito em todos os que andam pela terra. Seja bom, seja mau, seja ladrão, seja traficante, seja prostituta, seja uma pessoa que usa a Bíblia para mentir, para roubar. Os filhos de Deus são os espíritos, não são a carne de ninguém. Então pegou, se é que Jesus, claro que eu não acredito que foi Jesus e Yeshua que falou isso, claro que isso aqui foi palavras acrescentadas pelos romanos, foi modificada, claro que sim, mas também aqui tem um sentido certo. É o que eu falei, o embrião ele é formado no líquido amniótico, na água, e ele é formado de sangue, e ele também tem o quê? É colocado no Espírito. Isaías 42:5, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nelas. Então a pessoa, o ser humano, ele é nascido na água e colocado no espírito. O que volta para Deus não é a natureza carnal, é o espírito. Então, o que está escrito aqui que as pessoas entendem, que a pessoa só vai ser salva, a pessoa vai para o céu, que assim o religioso acredita, mas carne e sangue não pode herdar o reino espiritual. Então é a grande mentira. E o que pertence a Deus não é a natureza carnal, é o espírito, como está aqui em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, de onde veio, a natureza carnal volta para a sepultura, volta para a terra, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Em Hebreus 12:9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Está escrito então que Deus ele é Pai dos Espíritos. E no versículo aí, aqui Isaías 42:5, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então, o embrião quando se forma, quando chega um tempo, não sei quando é o nascituro, ali é colocado o espírito, mas aquele espírito já existe antes da fundação do mundo. Apenas aquele embriãozinho que está sendo formado, ele é um corpo carnal experimental, que ele vai viver ele tem prazo determinado. O ser humano ele tem prazo determinado. Qualquer ser vivente, ele tem um prazo determinado. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, voltando aqui em João 3, versículo do 3 ao 7, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí eu pergunto para você, na natureza carnal, ninguém verá, ninguém irá entrar no reino espiritual na carne, ninguém. Seja bom, seja ruim, seja negro, seja branco, seja europeu, seja índio. Na natureza carnal, ninguém conhecerá o reino espiritual. Da mesma forma que o espírito não tem nenhuma participação com essa natureza carnal.
Assim, Paulo disse em 2 Coríntios 4, que enquanto o homem exterior se enfraquece, fica sujo, o homem interior fortalece cada vez mais. Por quê? É igual água e óleo, não se mistura. Então você entendeu isso aqui? Isso daqui a religião usa para praticar a lei da purificação. A lei dada a Moisés. A lei que Moisés deu à nação de Israel, às 12 tribos de Israel. Por isso que João Batista praticava a lei da purificação no Rio Jordão, que era o batismo. Quem era que se batizava lá? Para purificar dos pecados? Os judeus. Porque os judeus, quando eles transgrediam uma das leis que eles receberam, 613 itens, ele se tornava um transgressor. 1 João 3,4. E aí, ele achava que praticando a lei da purificação, ele seria purificado. A prova está que se esse batismo nas águas, praticar essa lei da purificação tivesse dado algum resultado, quando houve o grande julgamento no ano 69 ao ano 70, há quase 2000 anos atrás, quando Jesus voltou e julgou Israel, se tivesse algum valor, os judeus não teriam sido julgados. Os judeus teriam sido sentenciados lá dentro de Jerusalém. Você entendeu que essa história de Nicodemos aqui é uma história muito mal contada? É muito mal contada? Então isso daqui, na cabecinha de um religioso, ele acha que, tá vendo, eu vou passar pelas águas porque eu vou ser santo, na natureza carnal ninguém consegue se santificar, eu vou ser puro, vou me purificar, aí eu vou entrar no reino de Deus, eu vou ser arrebatado. Mas, em 1 Coríntios, volto a ler aqui, 1 Coríntios 15:50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E aí, me fala uma coisa, como é que você espera entrar no reino de Deus? Com esse corpo cheio de transgressão, essa imundícia. E o que muda para uma pessoa que toma banho de piscina ou não toma banho de piscina? O ladrão da cruz, gente. O ladrão da cruz, Jesus disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas claro que não foi a natureza carnal dele, porque o mesmo Jesus disse, Pai, eu entrego a ti o meu espírito, porque o corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Então, na verdade, ali o espírito dos dois ladrões, do da esquerda e da direita, o espírito estaria retornando ao reino espiritual, simplesmente isso que aconteceu. Aí coloca-se na Bíblia que Jesus falou daquele que tinha se convertido na cruz. Você entende que isso daí é algo sugestionador para que as pessoas fiquem debaixo de uma doutrina? Fiquem debaixo de uma escravidão? Tá vendo? Olha, o ladrão, você tem que fazer igual o ladrão. Você tem que se converter. Você tem que confessar. Se converter a quem, cara pálida? Dentro dessas religiões alguém consegue se converter? O que eles praticam aí não é Moisés puro? Não são as leis, as maldições? Não são obras mortas que eles praticam dentro dessa sinagoga chamada igreja? Você vê, então tem que ler a Bíblia com racionalidade, com muito cuidado. O que pertence a Deus da nossa parte é somente o Espírito. O Espírito, ele é santo, ele é puro, ele é imaculado. É no Espírito das pessoas que está o terceiro templo de Deus, o templo espiritual, onde ele mesmo faz morada. Não é na natureza carnal, não é na alma, porque a alma é o fôlego de vida. É na alma que estão as piores coisas da natureza carnal. Você consegue entender? Então essa historinha de Nicodemos é para boi dormir, que volta para o reino espiritual, é o que veio de lá, é o espírito da pessoa. Bom, se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. A Bíblia é como um livro de receita de bolinho de chuva. Basta você acreditar no que está escrito, respeitar as épocas, que você entenderá perfeitamente os escritos bíblicos, tá bom? Tchau.